Olá, bom dia. Estamos aqui novamente reunidos para termos nossa aula interativa. Eu, você e a nossa querida professora Noêmia, não é verdade? Olá. Bom dia, bom? professora Ângela. Ótimo. Tudo ótimo. Estamos felizes por um X. É, Né? isso. Então, bom dia a todos e todas. Que a gente tenha uma semana produtiva. É sempre uma alegria estar aqui nessa manhã de segunda-feira, compartilhando, não é, o início de uma semana que a gente tem certeza que será de muito crescimento para todos nós, não é? Isso. E eu agradeço desde sempre você confiar essa parceria comigo. Ai, muito como obrigada. Nada, eu que E agradeço. vamos aproveitar das boas-vindas para nossa câmera girl, né? Isso, seja bem-vinda A então. Gisele, né? A nossa nova câmera girl, a Gisele. Seja bem-vinda aí para essa parceria com a gente. E vamos lá, professora É as Ângela. mulheres dominando. Eu e Trabian. Então, vamos lá. Vamos partindo agora para o resumo e vamos fazer em sequência a interação. Bem, como você pode perceber, os processos de desenvolvimento e de aprendizagem, eles estão relacionados. E a relação desses processos é explicada de forma diferente pelas teorias psicológicas. O que nós enfatizamos é que o desenvolvimento, ele é um processo descontínuo, marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas, não é isso, professora? É. Agora, eu gostaria de começar esclarecendo que tipo de desenvolvimento nós queremos tratar aqui. Porque nós vamos ter um desenvolvimento fisiológico do ser humano, não é? Uhum. E vamos ter também um desenvolvimento cognitivo. Ok, muito obrigada. Cognitivo. Então, veja bem, o desenvolvimento fisiológico, ele independe do que é o ensino de conteúdo sistemático para uma criança. Isso. Ela vai crescer de acordo com a alimentação que ela vai receber. Agora, a pergunta que eu coloco. Mesmo que eu não ensine nada de conteúdo sistemático, me referindo, ensinar a criança a contar, a escrever, a ler, mesmo que eu não ensine nada disso, significa dizer que ela não está aprendendo? Não, de forma alguma. Pois é. Então, isto aí que é interessante a gente observar, que quando nós estamos falando desenvolvimento, nós vamos ter uma fisiologia e a criança, naturalmente, ela vai aprender coisas do meio em que ela vive, mesmo que ela não seja forçada ao aprendizado. Você vai ver que uma criança, claro, dentro de condições de temperatura, pressão normais, uma criança que está dentro de um lar normal, ela aprende a falar porque ela ouve outras pessoas a falar. Isso. Não é? Então ela começa a articular aquilo, mesmo que você, vamos dizer, não pare para fazer com que ela gesticule uma palavra, né? Mesmo que você não sente com ela para ensinar ela a falar, ela aprende, porque ela ouve você falar, ela ouve outras pessoas falar, e a tendência que segue o desenvolvimento fisiológico é que entre um ano, 2, ela comece a falar. E é também, professora, aquela questão do que postula Vygotsky, que ele diz o quê? Que para ensinar é preciso estar perto. Então, o meio, você está se relacionando, isso é um aprendizado também, não é verdade? Exatamente. Agora, tudo na vida é aprendizado. Quando a criança, ela está sendo ofertado a ela comer uma fruta, você está ensinando um hábito alimentar. Com certeza. Quando você dá um bombom, é um hábito alimentar também. Não significa que seja saudável. Isso. Ela vai aprender aquilo que é ofertado. Aí nós vamos para a seguinte questão. Esse desenvolvimento da criança fisiológico, ele é descontínuo? O fisiológico, não. O fisiológico é para ser contínuo. A criança,
lógico que a gente vai entender, mas e aí? Tem as crianças que são desnutridas. Aí você vai entender que não é descontínuo o desenvolvimento, ele é retardado. Ele é parado, vamos dizer assim, que uma criança que está se alimentando bem, ela vai se desenvolver fisicamente bem, se ela é saudável, né? A gente está falando aqui vamos dizer assim, das condições de temperatura e pressão normais, né? Isso. Então, ela vai ter o desenvolvimento fisiológico saudável. Esse processo, ele não é descontínuo, ele é uma sequência. Agora, o processo cognitivo, ele não é, digamos assim, regular. Linear, né? Linear, não. Porque muitas vezes você vai ter uma criança que ela está no mesmo ambiente que outra, ela tem a mesma faixa etária, mas ela responde a um estímulo, como vai dizer como é o nome? O Gestalt? Não. Como é o Vygotsky? Ela vai responder a um estímulo de modo diferente de outra. Então, às vezes, você está numa classe, a gente observa muito isso na alfabetização, né? Você vai estar numa classe que você vai ter crianças que com 6 meses de aula, elas estão aprendendo a ler, elas já estão caminhando na leitura e tem outras que são mais lentas. Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar assim em público, que uma das questões é o nome da criança. É importante os pais não escolherem nomes muito complexos na escrita para a criança, porque esta complexidade, ela algumas vezes, ela pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Por quê? Por exemplo, ela vê a amiguinha, o nome da amiguinha é Ana Maria. Uhum. É lógico que a Ana vai escrever o nome dela com muito mais facilidade. Ao passo que um nome que contém letra K, letra Y, W, que são letras que não estão correntes, é um nome mais complexo, essa criança ela vai ter mais dificuldade de aprender. Na cabecinha dela, que a gente não está lá, mas a gente imagina, a Ana é mais esperta que eu? Não. Ela apenas tem um caminho facilitado. Não é? Então, às vezes, a gente tem que pensar. Às vezes a criança ela tem, porque para a criança é assim, se ela não ultrapassou a barreira do nome, ela pode não ultrapassar outras barreiras, ela já fica, né? Então isso tudo influencia nesse desenvolvimento, nesse processo de desenvolvimento. E é isso muitas vezes que causa a descontinuidade, certo? A criança que tem um nome mais complexo, ela não vai aprender? Claro que ela vai aprender. Ela vai aprender de qualquer modo. Isso. Mas, por quê? Porque ela está apta a aprender. Mas existem situações que a gente tem que facilitar a vida da criança. Não é? A escola, ela é esse meio facilitador, não é, professora? E Vygotsky também, eu lembro que ele fala que a escola, ela produz algo de diferente no desenvolvimento da criança em 2 níveis também diferentes. Sim. Que é o nível de desenvolvimento real, que é aquele que a criança, ela realiza as atividades dela sozinha, o potencial, que ela realiza as suas atividades, porém com a ajuda de uma outra pessoa, e a diferença entre esse nível real e esse potencial vem a ser o proximal, né? Que é justamente esse intervalo entre um e outro. Eu gosto de usar a seguinte questão. Quando eu falo real e potência, vamos falar aqui, por exemplo, todos nós, né? Todas nós mulheres temos potência. Temos potencial para nos candidatarmos à presidência da República. Mas só uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres foram lá. Isso. Quem foram elas? A nossa presidenta Dilma, que já está em primeiro lugar para o 2º turno, não é? A nossa outra candidata, Marina Silva, que se saiu muito bem, parabéns a Marina, e a Luciana Genro, que vem aí despontando como um bom nome feminino para nos representar. Isso. Não é? Veja, elas tornaram realidade uma potência que todas nós temos.
Entendeu? Então, eu gosto de usar essa diferença. Então, potencial, todo mundo tem. Efetivar, alguns efetivam, outros não. A criança, algumas vezes, ela efetiva esse potencial. Umas mais depressa, outras menos depressa. O que vai contar, professora, para aflorar esse potencial em realidade? O que vai contar, muitas das vezes, é essa facilitação que a escola vai dar para a criança, facilitação entendida no sentido positivo. E também um acompanhamento. Eu gosto também de lembrar que o aprendizado da criança, ele é todo afetivo, não é? Então, às vezes, a gente que mora aqui em Rondônia, a gente conversando com grupos de professoras, a gente entende assim, muito isso. Vem famílias para cá, o pai passou num concurso, aí ele vem, ele, a esposa e uma criança. Essa criança, lógico, ela vai para a escola. Quando chega na escola, ela trava. Aí fica aquela coisa, mas ela é porque é outro modelo de ensino. Aí quando eu estou no grupo, outro ambiente. Quando eu estou no grupo, eu pergunto, vamos primeiro olhar a família. Imagine essa criança, ela devia conviver com avós, eu supondo, com primos, com algum tio, já tinha um grupo de amigos, certo? Ela chega numa cidade, ela passa a conviver só com os pais e em horário limitado, porque os pais trabalham, né? Em horário limitado. Aí ela começa a lidar com pessoas estranhas, de hábito estranho. Onde é que ela vai manifestar a insegurança dela? No aprendizado. No aprendizado, com certeza. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente está ensinando, a infância, ela é lúdica, ela é afetiva. Então, eu tenho que, nesse primeiro momento, na infância, isso depois não cabe para o ensino superior, não. No ensino superior, você tem que ser produtivo mesmo. Mas, na primeira infância, eu tenho que dar atenção a essa afetividade. Eu tenho que pensar quais as circunstâncias que aquela criança veio parar aqui em Rondônia, como é que está sendo a vida familiar dela, qual foi o principal impacto. E, de algum modo, facilitar, intervir nesse processo para que ela comece a se animar dentro da escola. É verdade. E aí comece a aprender. E é como fala até no módulo também, professora, diz assim, que o educador, ele tem que estar próximo. Não é? Para facilitar essa questão do aprendizado e do desenvolvimento do aluno. É verdade? Já Platão, né? Na República, que ele vai dizer, não se educa sem afeto, sem proximidade. Vamos dizer assim. Né? Ele não usa a palavra proximidade, mas ele fala afeto. Né? Você não educa a criança sem uma relação. E Rousseau, depois lá no Emílio da Educação, é outro que vai chegar com a gente e vai dizer que o preceptor, ele deve estar cingido aos seus alunos, não é? Ele tem que estar próximo, ele cingido, né? Veja que essa palavra cingida é como se você amarrasse, ele tem que estar dando conta dos passos daquela criança. É lógico que a gente sabe que nossa realidade escolar, ela não permite um acompanhamento tão de perto. É verdade. Entretanto, nós temos que lidar com a nossa realidade, mas nós temos que tentar estimular, pelo menos, o uso desses princípios de um modo mais efetivo, de um modo mais real. Efetivo dentro da escola, para que as potências aflorem em realidade. Isso. Daí a importância também de nós termos um psicólogo, um profissional psicólogo que a gente falava, escolas, né? Que a gente falava no módulo anterior. Isso. Que é a necessidade, o professor, ele não tem condição de ver tudo só. Ele precisa estar com profissionais a seu lado, não é? Isso. Então, a gente, você sabe, a escola, o ensino superior, as faculdades, eles são, digamos assim, os escoadores sociais. Você vai encontrar todas as realidades sociais dentro de uma escola. Muitas vezes você está ali com uma criança que aparentemente está tudo normal, mas ela sofre alguma forma de violência. E aí?
verdade. Não é? Como é que nós vamos identificar isso? E o que fazer? Não é? Porque não basta eu ficar acusando a família. Eu tenho que procurar uma saída para ajudar essa família também, porque essa família também está precisando de um apoio emocional. Com certeza. Muitas vezes. Não é? Nós sabemos como nós nos afetamos com pequenas coisas, imagina, não é? É verdade. Uma criança. Imagina você adulto, né? A gente agora há pouco até comentava, posso? A gente comentava nossas ansiedades no fim de semana, não foi? Você imagina nós adultas, impactamos, não é? E temos a, digamos assim, a pretensão de dizer que conhecemos o mundo, não é? Temos essa pretensão, pelo menos nós sabemos nos dirigir nele, né? Pensamos que sabemos. Agora você imagina uma criança que ela entende que ela está ali com uma pessoa que ela precisa do afeto, não é? É verdade, professora. Então isso tudo vai influenciar e tornar, às vezes, esse processo cognitivo descontínuo, né? Marcado por rupturas, retrocessos e reviravoltas. Aí você tem até um filme, eu tô aqui desde a hora que eu li o resumo, que eu tô tentando me lembrar o nome do filme, porque eu gostaria, se fosse possível, de indicar para nossas alunas, nossos alunos, porque é um filme que ele conta a história. A menininha, o pai morre num acidente, ela tem 6 anos, ela falava e aí ela fica muda. O impacto, ela fica muda. E aí é um processo muito dentro disto que a senhora trouxe, professora. É verdade. Sabe? Muito dentro dessa ruptura. Ela, quer dizer, ela rompeu, olha, o susto, né, travou, professora? ela parou de falar. O filme tem a ver com milagre, o nome do filme. Eu vou Mas nós podemos anotar, relembrar e depois sugerir para e passar, os nossos tutores. porque eu acho que é um filme muito... E é um filme bonito. É um filme bonito. E depois ela volta a falar, né? Depois, quer dizer, de um longo processo, né? A mãe acompanhando, aí a mãe se reestrutura afetivamente, olha isso aí. Afeto, depois de um tempo, a mãe se estrutura afetivamente com uma pessoa que ela se identifica, a garotinha se identifica. Porque também uma pessoa que está superando um problema de saúde. Todo um filme, é todo traçado numa coisa que eu acho interessante, que muitos de nós não observamos na atualidade, na era tecnológica, que é a limitação humana e, por conta dessa limitação, a necessidade de ajuda. Nós somos muito, digamos assim, nós temos essa pretensão de ser muito suficientes, muito autossuficientes. Eu estou bem, não é? E esse filme, ele mostra a vulnerabilidade e a necessidade, portanto, que nós temos de estar com o outro, caindo exatamente nisto que foi muito bem colocada por você, a proximidade para o desenvolvimento cognitivo. Aprendizagem. Fantástico, muito bem visto. Tá certo. Então vamos agora, professora. Bem, acho que já foi muito bem comentado, né? Assim, uma retrospectiva do conteúdo anterior. E vamos agora para a nossa atividade. Questão número 1. Na psicologia, vamos encontrar diferentes concepções sobre a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem. Descreva as concepções importantes agrupadas em 3 grandes posições teóricas. A questão número 1. Questão número 2. Quais os 2 níveis diferentes do desenvolvimento proposto por Vygotsky? Questão 3. Como foi chamada a distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial por Vygotsky? Vamos à correção. A possível resposta da questão número 1, professora. A primeira postula que os processos de desenvolvimento da criança são independentes do aprendizado. Isso porque o aprendizado, ele é visto como um processo externo que segue o caminho
do desenvolvimento, ou seja, o aprendizado se vale de 2 avanços do desenvolvimento sem fornecer impulso para modificá-lo. Essa é a teoria do Vygotsky, ela já foi um pouco revista, né? Nesse sentido, que é independente, que os processos de desenvolvimento da criança, ele é independente do aprendizado. Isto cai naquilo que nós falávamos, o desenvolvimento fisiológico. Isso. Ele é independentemente, porque a criança vai crescer. Você vai olhar 2 crianças de 4, 6 anos, elas vão ter basicamente o mesmo tamanho, né? Tanto que existe lá aquele controle, até tamanho do crânio, Isso. né? Isso tudo vai ser igual. Então, o que elas vão aprender independe. Agora, essa questão do processo do aprendizado ser um processo externo, aí é que é discutível. Porque é isso que nós estamos falando. Se a emoção, se o emocional da criança interfere no aprendizado, é porque há uma ligação subjetiva entre o que eu aprendo e o que eu reconheço como algo que faz parte de mim. Porque nós temos que entender o seguinte: aprendizado é algo no qual se mistura comigo. Não é? Eu não aprendo algo em que não existe uma identificação e uma resposta minha para com aquilo. Eu posso decorar. Eu posso saber muitas coisas decoradas. A gente não fala hoje muito, minha memória é seletiva. Eu peguei isso aqui para estudar para isso e depois eu deleto tudo. O que foi que houve aí? Sim, houve um processo apenas externo. Agora, conhecimento, aprendizado, ele requer um envolvimento maior. Por quê? Porque no aprendizado implica aquela perguntinha metodológica básica, entender por que isto é importante para mim. Quando eu respondo essa pergunta, eu já estou me reconhecendo no próprio conhecimento. Não é? Aí só aqui rápido, que você falou, que segue um caminho de aprendizado e vale-se dos avanços do desenvolvimento sem fornecer impulso para modificá-lo. É outra questão, porque o desenvolvimento, ele vai modelar o modo como a criança vai aprender. Veja, hoje, as crianças, elas já nascem sabendo digitar. Eu não sei quanto a você, mas eu sou do tempo que a gente fazia aula de datilografia. Também cheguei a fazer, professora. Hoje, quantas crianças fazem isso? Ninguém faz. Ninguém faz. Todo mundo já sabe dominar o computador. É verdade. Não é? Então, veja, o desenvolvimento, ele trouxe um novo modo de aprendizado. Não significa que ele não impulsionou. Vamos lá para outra resposta. A segunda posição, ela parte do princípio que o aprendizado é desenvolvimento. E o processo de aprendizado, ele é reduzido à formação de hábitos, identificando-o com o do desenvolvimento. Então, o princípio fundamental é a simultaneidade entre os 2 processos, ou seja, desenvolver é aprender novos comportamentos. Isto é, aprender é aumentar o repertório comportamental. Deixa eu passar aqui logo para a terceira. A terceira concepção proposta por Vygotsky é que ele tenta superar os extremos das outras 2 a partir da combinação dos seus pontos de vista, embora os 2 processos sejam vistos como relacionados. Eles são diferentes, mas cada um influencia o outro, professora. Claro. A segunda, quais os 2 níveis diferentes do desenvolvimento proposto por Vygotsky. O primeiro, aquele que eu falei, o nível de desenvolvimento real, ou seja, o que a pessoa já é capaz de realizar sozinha. O segundo nível é o potencial, que é determinado pela realização de qualquer outra tarefa com a ajuda de uma outra pessoa. E a terceira e última, como foi chamada, a distância entre o nível do desenvolvimento real e o potencial. A possível resposta é a zona de desenvolvimento proximal. Professora, a senhora deseja fazer alguma consideração? Lá,
dá para Soltar? avançar. É a segunda, qual o nível? A terceira, apostolada? Não, volta lá. É a segunda mesmo. Posição? A posição parte do princípio de que O aprendizado, o aprendizado é desenvolvimento, que o aprendizado certo, é desenvolvimento. É desenvolvimento. Isso. Sim, também. Veja, por que, que o aprendizado é desenvolvimento? Uma criança que não está bem alimentada, que não está desenvolvendo fisiologicamente de acordo com a sua idade, ela vai ter, logicamente, dificuldades de aprender. Então, ele também é desenvolvimento, mas ele não é só isso, né? Ele não pode, é isso que eu quero dizer aqui, o hábito. Né? No começo, a gente estimula a criança a ter um horário para estudar, para que ela tenha o hábito de estudar. Mas depois disso, isso tem que se tornar algo prazeroso. Não uma coisa como o hábito, por exemplo, de escovar os dentes. Levantar, escovar os dentes, lavar a mão, tomar banho, né? Isso é um hábito. E já sai mecanicamente. O aprendizado, ele não se dá mecanicamente. Então, é necessário a gente entender onde é que está, não é, o envolvimento subjetivo disso tudo. E só para a gente encerrar, não é? A gente vai entender que essa simultaneidade de processos, ela é comum, né, em todos os campos do aprendizado humano. Você vê que desde Freud que a gente percebeu, né, que a criança, até os 6, 7 anos, ela tem potencial para aprender o que você ensinar e quanto ensinar. Por quê? Porque, segundo ele, é como dizia Locke, ela é uma tábula rasa, né? Ela vai aprender tudo e ela tem o quê? Ela tem uma curiosidade natural para o mundo. Isso. A própria criança, ela está como exploradora do mundo. Então, ela quer conhecer o mundo. Por isso que eu falava lá nas nossas primeiras aulas de metodologia. Você tem a criança, ela está perguntando por quê, por quê, por quê. Você tem que responder ou deixar ela perguntar para outras pessoas. Não barre. Porque você barrou o porquê dela em casa, você acabou com a possibilidade de talento, acabou com a possibilidade de desenvolver processo de conhecimento. Isso. Tá certo? Tá certo, professora. Bem, nós ficamos por aqui, agradecemos a participação de todos, de vocês que estão aí do outro ladinho. Um abraço, uma ótima semana, não é, professora? Sim, eu também aproveito para mandar um abraço para a Fabiana Souza, não é? Para a Kelly, para a Luciane de Domênico, não é? E meu especial abraço a todas vocês, a todos os alunos e alunas que estão nos acompanhando. Uma boa semana e tudo de bom para todos e todas. Um abraço a todos, até o próximo encontro.